Olá, meus amados irmãos. Hoje eu venho trazer uma palavra de ânimo para vocês. Está lá no livro de Salmos, no capítulo 121, versículo 5. A palavra do Senhor, ela nos dá um ânimo e ela nos diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amados, o amor de Deus é incondicional. Não importa aquilo que você tem feito ultimamente, não importa por onde você tem andado, não importa se você tem sido como aquele filho pródigo, que pediu a sua herança quando ele estava numa situação cômoda, de repente aquilo ali já não estava mais satisfazendo ele. E ele pede para o seu pai: pai, me dê a minha parte na minha herança. Eu não quero mais viver aqui com o Senhor, com o meu irmão. Quero viver uma aventura aí fora. E quando ele tomou essa decisão, ele não sabia da dificuldade que ele ia viver lá na frente. Mas ele, por uma atitude, por uma decisão, sei lá, não sei o que passou na cabeça dele, ele quis viver essa experiência e arriscou. Só que de repente ele esbarrou numa dificuldade, na qual ele gastou toda a sua herança, a qual o pai dele tinha dado a ele. E ele se encontrou vivendo, passando por necessidades. Tanto que mais na frente ele se encontra cuidando de porcos. E quando ele passa essa necessidade, ele já não tinha mais o que comer. Foi um recurso que ele encontrou naquele momento ali, cuidar de porcos. Para quê? Para comer aquilo que sobrava da alimentação dos porcos. E ele começa a pensar: pô, quando eu morava com meu pai eu tinha tudo. Os servos do meu pai comem melhor do que eu. Todos os dias eles têm pães para comer. E eu aqui comendo de pelotas de porcos, do resto de porcos, do que eles têm se alimentado aqui. E ele toma uma decisão. Já não cabia mais outra coisa a não ser se arrepender das suas atitudes e voltar para casa. No primeiro momento ele pensou: vou voltar para casa e pedir ao meu pai que me coloque como um servo dele, porque eu não mais tenho o direito de ser filho dele, porque eu tomei uma atitude, deixei a casa do meu pai para viver uma experiência aí, viver, sei lá, uma coisa que estava na minha cabeça, uma modinha aí, de morar sozinho, de querer ser independente, mas não deu certo. E ele se depara com uma situação: será que o meu pai me aceita de volta? Eu não sou digno de ser chamado filho do meu pai. E quando ele chega ali para o pai dele se alegra quando vê ele. Porque o pai dele imaginou: se o meu filho foi, eu já não sei mais se ele está morto, como está a situação do meu filho. E quando ele vê o filho dele ali vivo, o pai dele se alegrou muito. Só que ele estava com um auto-julgamento dentro de si: eu não sou mais digno de ser chamado filho do meu pai. E muitas das vezes nós se deparamos com essa situação na nossa vida. Nós vivemos algumas situações, nós passamos por algumas dificuldades, nos afastamos da casa do Pai, da presença de Deus, e pensamos assim: eu não sou mais digno de voltar para a igreja, eu não posso mais ir para a igreja porque o meu pecado ele é muito grande. O meu pecado ele já tomou conta. Não. A Bíblia fala que aquele pai, ele recebeu o filho de braços abertos, assim como Deus faz. Ele nos quer receber todos os dias de braços abertos. Não importa o que você tem feito, não importa o que você fez, não importa onde você está. Deus ele te chamou para ser filho, mas o filho de Deus ele não é cuidador de porcos. Ele não foi chamado, ele não foi levantado para se alimentar de comida, de resto de porcos, de lavagem. Deus tem o melhor para você. E quando aquele filho ele volta para casa,
O pai dele prepara para ele um banquete especial. A melhor roupa, o melhor calçado, o melhor alimento. Uma atitude inesperada que faz aquele filho pensar: por que sair da casa do meu pai? Por que eu tomei essa atitude? Que benefício eu tive tomando essa atitude, saindo da casa do meu pai, da presença dele, do meu irmão? Amados, está na hora de voltar para a presença do seu pai, o nosso Criador. Não importa o que você fez, não importa onde você está neste momento, vendo esse vídeo, não importa como a sua vida está neste momento, vendo esse vídeo, importa que você tome uma atitude. Reconheça que você não é ninguém sem Deus. Reconheça que você precisa voltar para a presença do Pai. Porque só lá você tem o acolhimento que você precisa. Só lá você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. As vestes, o calçado. Não só no mundo material, mas no mundo espiritual. Você vai estar revestido da armadura de Deus. Tudo aquilo que vier para te afrontar, você vai estar firmado com o Pai. Tudo aquilo que você necessitar, o nosso Pai, o Deus Criador, aquele que criou os céus e a terra, Ele vai estar pronto para te oferecer, para colocar dentro de você, na tua mão. Não está na hora mais de você ficar aí vivendo pelo mundo, cuidando de porcos, vivendo no meio dos porcos. Não está mais nessa hora. Está na hora de você ser o manifestador do poder de Deus na sua vida. O mundo lá fora, ele espera por você, manifestando-se como filho de Deus. Manifeste-se, filho de Deus. Tome essa atitude, volte para casa. Volte para o braço do seu pai. Volte para o Pai.